Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Jornal da Mix. Muito obrigado a você que nos acompanha. Mais uma vez, estamos aqui para colocar em pauta os principais assuntos do dia. Com os nossos comentaristas convidados, estou hoje com Adolfo Padilha e também Fernando Gessi. Vamos lá, então, a gente vai começar com o comentário de Adolfo Padilha. Bem-vindo, Adolfo. Bom dia, Eudes, Gessi, amigos da Mix FM, né? Primeiro agradecer a nossa audiência, né? Eu não pude comparecer e o pessoal manda mensagem perguntando se a gente ainda tendo participação aqui. Ainda tem uma cadeira aqui, o Eudes ainda permite aguentar aqui muita bobagem. E falando em bobagem, eu quero aproveitar minha abertura ontem e dizer aqui que na minha ausência, e eu não faço isso uma tese de defesa de governo, qual eu faço parte do governo municipal, mas quanta bobeira foi dita aqui sobre as empresas de ônibus, sobre o serviço, sobre a investigação que a Câmara vai fazer. Eu acho que toda investigação ela tem que ser pautada e tá certo. Nós, quando estamos em cargo público, ô Gessi, a gente tem que ter casca dura para os questionamentos. Eu acho que isso é natural, tem que ser assim. Mas eu acho que as pessoas têm que se informar melhor. O que eu tenho a dizer sobre as empresas de ônibus, que primeiro que nós temos que entender que foi um enfrentamento de um grupo que estava aí, acho que 20, 30 anos. Segundo, que transporte público e saúde nunca vai dar para agradar a maioria, é muito complicado. E terceiro, que no tempo que a lei permitiu, que isso é importante, as pessoas antes de falarem bobagem, numa rádio, falar da forma que foi dito ontem, a primeira é o seguinte, dentro do tempo que a justiça permitiu, foi sim chamada uma empresa para atender 40 mil trabalhadores que poderiam ficar sem transporte. Então faz a conta quanto isso custaria de prejuízo para a prefeitura, para a nossa cidade, nem para a prefeitura, se deixasse esse pessoal sem ônibus. E mais uma coisa para terminar, porque eu não quero muito me alongar nesse tema, sabe, Eudes? Não quero aqui ficar fazendo defesa, achando que porque eu faço parte do governo. Mas vá ver hoje quem coordena a CEMOB. Vai ver lá o perfil do secretário, do Major Edson. E mais do que isso, do Félix. Acabou. Vai ver o perfil dessas pessoas que hoje comandam uma equipe e tantos outros que a gente conhece lá que são pessoas sérias, né? Então, só por isso já mata toda essa narrativa politiqueira eleitoral que foi dita aqui ontem. Peço desculpa para você, eu pro Gessi, mas eu não podia deixar isso passar em branco. Muito bem, vamos lá para o destaque de Fernando Gessi. Fernando Gessi, o seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela Mix FM. Realmente é um sucesso. As pessoas que nos encontram na rua comentam mesmo. E é muito bom fazer parte aqui dessa rádio. Só um comentário rápido a respeito do que o Padilha disse. Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que aquele aporte de 7,5 milhões de reais que foi colocado para a empresa vir para a Presidente Prudente, ele será depois descontado em quilometragem, será descontado em relação ao passe escolar. E outra coisa, né, Padilha? Nenhuma empresa ia vir para a Prudente para assumir uma bucha dessa sem um contrato firmado. Então nós cometeríamos o mesmo erro do passado. E é lógico, né? Transporte público é uma coisa complicada e dificilmente agradará a todos. E só para completar o meu comentário de hoje, ontem uma notícia de Mariupol, que com relação àquela usina siderúrgica que foi tomada ali por 200 soldados, os soldados se entregaram e a Rússia simplesmente, depois que todo mundo saiu, destruiu a usina inteirinha, bombardeou, acabou com tudo. Isso aí mostra mais uma vez a péssima índole que aquele canalha daquele líder russo tem. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. E olha só o que eu vou trazer para vocês aqui. Um acordo entre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o Telegram assinaram nesta semana um acordo para combater a disseminação de notícias falsas sobre as eleições no aplicativo de mensagens. A parceria já está valendo e tem vigência até o dia 31 de dezembro deste ano. Muito bem, vamos lá, Fernando Gessi comentando o assunto, quer dizer que depois do dia 31 de dezembro pode disseminar notícia falsa? Pode arrebentar com o negócio. Porque acho que foi feito um acordo, né? Na verdade, o Alexandre de Moraes foi bem claro na decisão dele. Ou vocês entram e fazem alguma coisa para evitar esse tipo de problema, ou nós não tiramos vocês do ar. Foi certo ou foi errado? Não sei, isso aí cabe ser julgado lá por eles. Mas uma coisa é certa, toda vez que nós temos uma análise aqui, ninguém está interferindo, ninguém está cerceando o direito de liberdade das pessoas falarem as coisas. É muito diferente de que você, até por questões eleitorais ou não, comece a publicar mentira e um monte de baboseira.
Agora, aquele negócio, é difícil analisar tudo isso? É difícil, os algoritmos hoje das redes sociais, decorrente dos milhares aí de informações que são colocadas por minuto, é lógico, tem aí uma demanda e alguma coisa sempre vai passar. Mas o importante é o seguinte, é o apoio que teve, né, a contrapartida das redes sociais para fazer aí um cerceamento que é realmente mentira, a parte de integração com os robôs do TSE, ou seja, a partir do momento que uma mentira é colocada de um lado, ela é divulgada para o outro. Quem que vai avaliar a mentira, Jéssica? Os canais... Não, na verdade é o seguinte... Quem vai avaliar o que é mentira? Existe o Alexandre de Moraes? Não. Ou o pessoal de cabelinho azul lá na plataforma do Telegram? O Telegram se comprometeu a colocar de forma até manual... A menina de 18 anos que acha que é comunista socialista e não entende o que é comunista socialista vai dizer o que o Gesso fala de verdade ou mentira? Eu vou passar para você. Até que ele comente, pode pegar meu espaço. Eu vou passar já para você. Não, é que na verdade é o seguinte, a questão aqui, Padilha, é nós analisarmos o que realmente é mentira. Eles se comprometeram, inclusive, eu já acho que é mentira, seriedade partindo do Alexandre de Moraes, por exemplo. Na verdade, é uma regra para todos. É uma regra para todos. Será não é regra para um. Da liberdade de pensar? É uma regra para... Se você disser mentira, sim. Se a gente pode desconfiar de tudo, não pode desconfiar de nada que é do TSE nem da urna. Bom, eles fizeram ali uma reunião com eles, fizeram uma definição de como que a coisa procederá. No caso do Telegram, eles se prontificaram aos 100 perfis com o maior número de veiculação a fazer uma análise, inclusive manual, através de institutos checadores. Agora, o que nós não podemos... É ainda o rapazinho de cabelo roxo? Não sei quem que é o cabelo roxo. Não tenho nada com ele tem cabelo roxo e azul, não. Mas só tô dando... As pessoas entendem quando a gente quer dizer isso. Será que o checador da verdade eu acho que isso é uma discriminação com a cor do cabelo do cara. O que eu tenho a ver com a cor do cabelo do cara? Aquele cara que conhece de literatura, de ideologia. Não, o que nós entendemos é de mentira. O que é mentira, Quem é pregador de mentira, o que é mentira, e quem é pregador de mentira? Constatado que é mentira, tem que ser eliminado da rede, ponto final. Bom, pessoal, vamos... Você já completou, Fernando Jesse? Porque o Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Eu também vou invadir o que ele irá falar, fica empata. Eu acho o seguinte... Então, se o cara acha bonito publicar mentira, você quer que eu faça o quê? Veja bem, eu tô questionando aqui quem que julga o que é mentira, quem que julga o que é fake news. Porque vamos lá, o Elon Musk comprou, até estava conversando isso com eu antes de você chegar, comprou a plataforma do Twitter. Ontem saiu uma matéria que ele suspendeu, essa semana ele suspendeu, mas ontem eu estava lendo uma matéria, e isso eu vou dar como exemplo aqui do nosso tema, que disseram que só tinha 5% de Bolt, né, que é o robô, você sabe muito bem, de quantas Bolts. Mas aí chegou à conclusão que tem mais de 20% ou no mínimo 20%. Pior do que isso, que o CEO do Twitter disse o seguinte, olha a explicação do cara, para você que está ouvindo a Mix FM, que nem sempre o João 1234, que a gente vê muita conta assim, é um robô. Não tem foto, não tem nada, mas é uma pessoa que está ali por trás. Espera aí, se o João 1234 não se identifica, por que então estão zerando normalmente, né, 99,999% conta de quem defende a posição da direita e da esquerda não acontece nada, né? É o exemplo que a gente dá. O Hamas tem conta no Twitter e o Donald Trump teve a conta dele cortada. É o exemplo. Segundo, que ele falou que é muito preocupante, mas muito preocupante. Ele falou não, vazou um vídeo de um dos diretores do Twitter. E esse diretor dizia que todo mundo que trabalha na plataforma do Twitter, lá por trás, aqueles caras que ficam vendo nossas contas, que controlam a plataforma, são ideológicos, são socialistas, comunistas. Na maioria deles, é aqueles jovens socialistas comunistas que falam que é porque acham bonito e, no fundo, não sabem nem o que significa. São essas pessoas que estão controlando o que eu falo na minha rede social. É isso que eu quero chegar, o Jess, quando eu falo para você. Quem que é o checador da verdade ou da mentira? Quem é que tem essa competência de dizer o que o Jesse fala e o que o Padilha fala é mentira ou verdade? Eu acho, e queria a tua opinião, você pode entrar até aqui no meu comentário. Não, estou deixando você falar porque eu sou uma pessoa educada. Eu acho o seguinte, não, eu sou mal educado quando eu ouço bobagem. Eu sou educado quando falam besteira ou não. Eu acho o seguinte, por exemplo, não sei se você vai concordar comigo, né? Não sei se você vai concordar, mas você concorda que você só vê conta do pessoal da direita sendo cortada? O pessoal chama, vamos dar o exemplo do Bolsonaro, genocida, fascista, homicida, de tudo quanto é nome, e ninguém perde a conta. Se você for lá e escrever qualquer... Se você questiona hoje, a viabilidade da urna que você tanto defende, que só tem em Bangladesh e Butão, só nesses dois países tem a urna que nós temos no Brasil, é o único sistema inviolável, interplanetário que nós temos, você já tem tua conta bloqueada. Então, quer dizer, eu volto a dizer aqui, o TSE e o Telegram, partindo de quem está no TSE comandando hoje, vendo tudo que está fazendo com ativismo de toga,
judiciário que acontece no Brasil hoje, não dá para acreditar que os caras querem realmente, o Eudes, a lisura do processo eleitoral. Não. Eles querem o cerceamento daquilo que vai contra toda a mordomia que eles têm e todo esse establishment que a gente tem no Brasil hoje. Essa é a pura verdade. Mas Padilha, tem bipolaridade, então. Tem bipolaridade, não é possível. Fernando Gessi, vou passar para você. Mas, Padilha, você não acredita que tenha fake news? Lógico, fake news é muito prejudicial. Eu acredito que tenha fake news, mas a gente precisa identificar quem define o que é fake news. Desculpa, os órgãos de mídias que faz parte do consórcio tem fake news todo dia na capa. E daí, quem julga isso? Por que um Estadão, um Globo, qualquer outro jornal pode pôr na capa e você achar que aquilo é verdade? Mas você quer quantas notícias foram desvirtuadas? Mentira deles? Quantas mentiras foram desvirtuadas? Como é que pode impedir o debate, até mesmo durante a pandemia? Por que cercearam o espaço de quem defendia outras teses de tratamento? Não se pode fazer isso. Liberdade é liberdade, é liberdade. Se eu ofender alguém aqui na rádio, o cara vai com um advogado, tem lá calúnia, ofensa, difamação. Agora, quem vai decidir o que eu estou dizendo é fake news ou não? Quando eu digo aqui que eu acredito no tratamento, como milhões de pessoas acreditam, vou dar o exemplo da pandemia. Como eu acredito no tratamento nos tratamentos que foram feitos e deram resultados. Isso é fake news? Não é, porque é fato. Eu estou falando aqui e eu fui curado com ele. Ponto final. É a questão do acreditar. O do acreditar. Olha, uma pessoa muito próxima a mim diz que só pega Covid quem não tem força espiritual, porque o Covid é uma questão espiritual. Eu não zombo da força espiritual. Eu não zombo da força. Se você zomba, eu não zombo da força espiritual. Como cristão, eu acredito em milagre e acredito na força espiritual. Tá aí um cara que frequenta a igreja, que dá curso de ministério, dizendo que é besteira. Então é besteira? Não tô falando, força espiritual. Calma lá. Eu não estou dizendo que a besteira que o Eudes disse. Eu estou dizendo que disseram para mim que só pega Covid quem não tem força espiritual. Você entendeu o que ele disse? Você não conseguiu entender nem o que ele disse. Tão apavorado que você está aí. Bom, ele me ofende. Deixa eu falar uma coisa. Depois ele fala que eu que sou grosseiro com ele. Deixa eu falar uma coisa. Tudo bem, pode completar aí. O Padilha deve ser bipolaridade, não é possível. Por exemplo, eu acabei de receber uma publicação, foi esses dias atrás, com relação a uma comparação do Davi Uípe com o tratamento dele, com outros tratamentos de outros médicos que usaram o tratamento precoce, sei lá, mais o quê. Aí o que aconteceu? Eu tenho uma pessoa dentro da Folha de São Paulo, um amigo meu que trabalha lá, e eu mandei aquilo para ele. Ele falou, Fernando, isso aí não existe, nós nunca publicamos nada desse tipo. Ou seja, esse tipo de publicação tem que ser cerceado. Agora, com relação ao teu tratamento, Padilha, você não pode esquecer aqui que você foi lá no hospital e passou muito mal, que você botou foto para nós. Não, mas ninguém disse que eu não passei mal. Mas eu não fui pro tubo. O próprio médico que me tratou falou que ele não podia garantir que eu não fui pro tubo porque eu tomei um tratamento precoce. Não dá pra garantir isso, então, não dá pra garantir nada. Não dá pra garantir nem nada. Nem a eficiência que você defende tanto da vacina, que foi útil, que é útil, toma quem quer. Só que tem um detalhe. A vacina é realmente uma porcaria. Não tomem. Nós saímos de 4 mil mortes por dia pra menos de 100. Onde estavam os mortos da dengue? É uma porcaria. Onde estavam os mortos da dengue? Começou a aparecer aqui. Onde estavam os mortos cardíacos? Começou a aparecer esse ano. Onde estavam os mortos por problema pulmonar? Tava tudo lá. Um dia eu quero discutir isso com você numa live. Numa live, fica uma hora discutindo isso. Normal, nós falamos de outras mortes. Para com isso. Muito bem, vamos lá, seguindo com o programa, vou trazer a segunda informação da nossa pauta, vamos falar sobre Presidente Prudente, um projeto que foi aprovado, projeto de lei que proíbe a utilização de recursos públicos em eventos que promovam de forma direta ou indireta a sexualidade de crianças e adolescentes. A medida foi discutida em uma sessão ordinária no último dia 16, na Câmara Municipal. De acordo com a proposta apresentada pela vereadora Miriam Brandão, os serviços públicos e eventos patrocinados pela Prefeitura, sejam para pessoas jurídicas ou físicas, devem respeitar as normas legais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a apresentações presenciais ou remotas de imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção contra conteúdos impróprios ao desenvolvimento psicológico. Bom, quando eu vi essa matéria, me perguntei assim, será que tem algum projeto que abrange essa questão aí da sexualidade infantil? Tem alguém que faz algum projeto que vai pegar o dinheiro público para promover? Tem alguma história nesse sentido que provocou esse tipo de projeto? Primeiro, vamos lá com o Fernando Gessi.
Ô, esse tipo de projeto aqui me espanta um pouco. Tá certo, a intenção é muito boa, né? Mas primeiro que ele fere o princípio da legalidade e da moralidade. Primeiro que nós temos o estatuto, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ali na sua origem já proíbe qualquer tipo de divulgação direcionada a nossas crianças, nossos jovens. Eu acho um verdadeiro absurdo, inclusive, usar dinheiro público para financiar qualquer tipo de coisa nesse sentido. É lógico, ela até comenta ali durante a sua matéria que não está em intenção de fazer censura ou não, mas a questão aqui já não é nem de censura ou não, né? Aqui é questão de cadeia, de prisão, porque o poder público ou quem seja, o prefeito, o governador, o presidente, que colocar dinheiro para fomentar esse tipo de porcaria aqui, tem que morrer na cadeia preso, né? Apodrecer por lá. E não tem cabimento nenhum. Por isso que eu falo, a Câmara de Vereadores nossa, não vou discutir em si a lei aqui, mas a Câmara de Vereador nossa, no passado, ela era famosa por ser a campeã no estado de São Paulo de leis inconstitucionais. Isso aqui, no meu entendimento, é uma lei redundante. Já existe lei e prevenção, inclusive a parte penal, o Padilha pode até explicar melhor que eu com relação a isso. O que nós temos que colocar é a execução da lei. Porque quando nós fazemos uma lei, um dos problemas que eu sempre discuto aqui, primeiro, a redação técnica das nossas leis são péssimas. Segundo, a implementabilidade, a regulamentação da lei. E terceiro, a aplicabilidade da lei. Nesse caso aqui, é muito fácil você monitorar o poder público para evitar que cause algum desvio de conduta, né, dos nossos dirigentes, aprove liberação de dinheiro para uma porcaria dessa aqui. Então, realmente, eu acho que até a questão da censura, e nós temos aí órgãos para fiscalizar esse tipo de coisa. Eu acredito que essa lei é uma lei meio que redundante. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha. Olha, eu até concordo com o Gé sobre a redundância, que nós temos um estatuto aí da criança e do adolescente, mas eu quero observar o outro lado e parabenizo a Miriam Brandão por isso. Eu acho que despertar nos nossos representantes políticos essa preocupação e deixar ela aflorada, isso é importante, né? Ter um regulamento municipal, fortalecendo o que o ECA já disse, como disse o Jesse aqui, eu acho que a gente não perde nisso. Mas o que eu quero aproveitar do tema da matéria, você que aí da Mix está nos ouvindo, é dizer para você o seguinte: mais de 80% dos casos de abuso sexual com as crianças é de pessoas próximas da família. Então preste muita atenção se de repente teu filho fica calado, de repente você quer ir com ele num lugar que você tem hábito de ir, ele começa a dizer não, porque infelizmente essa é a realidade. Isso é um problema que realmente acontece e acontece muito. Sobre a aplicação da lei, pegando um ponto não localizado, mas eu tive a oportunidade, numa época, Jess, trabalhar com o Marcelo Trovani. Aliás, um abraço para o Marcelo Trovani aqui, o professor de karatê, que foi vereador. E quando eu fui na Câmara dar uma pesquisada em algumas leis que tinham lá, realmente você se assusta, né? Mas quando você leva isso a nível global, é uma... Pior, infelizmente, porque eu digo o seguinte, até um tema, um dia nós podíamos retratar aqui, veja bem, para vários cargos você exige um pouquinho de conhecimento. As únicas coisas que você não exige nada é para cargo público, político. Isso um dia vai ter que mudar. Porque a pessoa tem que saber pelo menos o básico e o mínimo, né? Só aproveitando esse engajamento que você falou de algumas leis que não se aproveita nada. Mas eu acho aqui, o Jesse, eu me apego aqui nisso, aflorar nos nossos representantes e que fique aflorada essa preocupação. Tem sim, viu, Eudes? A Lei Rouanet, antes do regulamento feito pelo presidente Bolsonaro e antes da lavagem daquela porcaria, me desculpa a palavra, daquela merda toda que tinha no Ministério da Cultura, tinha muita porcaria patrocinada com dinheiro público. Eu estava lendo uma matéria ontem, para finalizar aqui, eu vou dizer, presta atenção nesses números. A Lei Rouanet, com o novo modelo, abriu mais de 1 milhão de novas vagas de emprego. A Lei Rouanet, com o novo modelo, e por isso que você vê muita artistinha aí, burguês, né? Os burguesinhos, bravo. Hoje, antigamente a Lei Rouanet, olha isso, Jesse, 80% da verba da Lei Rouanet ia para 10% dos artistas brasileiros, ou seja, quem não precisava, só para os artistas granudo, projetos de 3, 4, 5 milhões. E 10% para aquele que você vê ralando no sinaleiro, aquele que você vê fazendo teatrinho na escola. Hoje, 90% da verba da Lei Rouanet vai para esse perfil de artistas e cultura e o resto para outros projetos de maior aporte. Deixa eu fazer
É por aí. Fazer um complemento rapidinho aqui. Essa questão que o Padilha tocou é muito importante. Inclusive, eu já participei de um projeto contra a pedofilia, onde era o desenvolvimento de um aplicativo, e esse aplicativo dava a oportunidade para a criança reportar mais ou menos ali o que ela estava vendo da vida, a sua situação emocional. E o aplicativo tinha uma parte de inteligência artificial que percebia justamente por questões ligadas à tristeza, a criança se introspectar e não ter conversar muito, falar muito. Então isso aí, através de um psicólogo, ele percebia alguns sinais e identificava e disparava alguma coisa. Era um negócio muito interessante a respeito de combate à pedofilia e tá vendo? A gente não casa. Discorda sempre, a gente concorda de vez em quando, né? Muito bem. Quando ele acalma, ele começa a concordar mais comigo. Eu percebo isso. Eu percebo a mesma coisa. Muito bem, olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, participou de uma palestra essa semana e falou sobre os planos da corte para as eleições que vão ocorrer em outubro desse ano. Segundo Fachin, a meta do Tribunal Superior Eleitoral é de contar com uma centena de observadores internacionais. Fachin ainda comentou que pretende criar uma rede que possibilite a vinda de observadores oriundos da União Europeia. Pois é, o governo federal, através do ministro das Relações Exteriores e do presidente Jair Bolsonaro, já se posicionaram de maneira contrária aos convites realizados aos observadores da União Europeia. Segundo a nota emitida pelo Itamaraty, a União Europeia, ao contrário da OEA, não envia missões eleitorais a seus próprios Estados-membros. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, eu quero começar com Adolfo Padilha. Vamos lá, Adolfo. Não, eu acho que a gente devia... O Fachin, quando você vê Fachin, Barroso, Moraes, né, Fux, os ministros do STF, quando eles vão falar em microfone, com plateia escolhida, eles sempre falam em nome do povo, em nome da soberania, em nome da democracia, que nós não vamos permitir um arranhão na democracia do nosso país. Então, Fachin, nós pode chamar quem você quiser. Quem você quiser, porque os que você vai chamar é a mesma coisa daquele pessoal da ONU, que a esquerda saiu vendendo, que até a ONU inocentou o Lula. Não, não foi a ONU. Foi um comitê ideológico de avaliação que existe dentro da ONU. Como essas maiorias dessas entidades são formadas por pessoas de ideologia globalista, de esquerda, enfim. Não são pessoas isentas para avaliar isso. Mas eu digo aqui para o Fachin diretamente, se ele pudesse me ouvir, e não ouve, né? Porque não ouve, o povo brasileiro, eles não ouvem. Pode chamar quem você quiser, mas faz um favor para a gente, chama as Forças Armadas. A gente só quer essa. A gente só quer a participação das Forças Armadas. A gente só quer que seja respondido os quesitos que as Forças Armadas alencaram um atrás do outro do que pode dar furo nas nossas urnas eletrônicas. Então fica aqui o meu recado. Ó, chama quem você quiser. Mas diferente do que você disse na semana passada, que a eleição é para forças desarmadas, e pelo pretexto que vocês têm de não colocar a comissão das Forças Armadas para apurar e acompanhar a eleição, a gente só pede isso. Coloca as Forças Armadas para acompanhar. Aí você vai estar fazendo o que o povo brasileiro quer. Muito bem, vamos lá, Fernando Gessi. Olha, esse detalhe de chamar observadores para acompanhar as eleições brasileiras, eu não vejo problema algum nesse sentido, mesmo porque o Brasil também é convidado para acompanhar em outros países. Então, na verdade, é uma coisa normal. O detalhe de chamar a OEA, a União Europeia, pessoas aqui do Parlamento do Mercosul, também não vejo problema nenhum. São pessoas que vão observar, eles não vão interagir nas eleições, eles vão apenas observar e relatar algumas coisas que eles possam vir a assistir aí. Eu acho até muito difícil, porque como o nosso processo ele é todo eletrônico, ele não tem aí uma interferência, digamos assim, humana, porque senão, uma tese interessante que eu discuto a partir de esses dias atrás, é que se nós temos alguma coisa que desabone nossas urnas eletrônicas, nós temos o crime perfeito. Por quê? Porque nós temos mais de 400 mil urnas sendo distribuídas no Brasil, um monte de gente envolvida no negócio, e ninguém até hoje provou nada, viu nada, nada que desabone, mesmo depois de todos os testes que foram feitos. Inclusive, agora na sexta-feira passada, mais uma bateria de testes foi feita e não se encontrou absolutamente nenhuma forma de adulterar ali os resultados. Nós teríamos o crime perfeito. Ou seja, nem o assalto do trem pagador e nem muito menos um dos roubos mais famosos da humanidade, que é o roubo do Museu Green,
Valk, né, lá na Alemanha, foi roubado aquele broche famosíssimo lá, que depois trocaram e ninguém nunca percebeu. O cara precisou falar que o broche era falso, porque senão até hoje eles estavam demonstrando lá o broche falso, né? Então eu fico pensando aqui. Agora, o Padilha comentou a respeito dos militares, né? O Padilha, os militares já participam das urnas do processo eleitoral desde a concepção, há mais de 25 anos que eles participam. A questão das indagações, acho que nós vamos comentar aqui mais para frente, vou até deixar mais para frente, elas foram respondidas. Agora, toda vez que o Exército foi convidado, os militares, na verdade, as Forças Armadas, né, foram convidados para participar ali do processo de investigação, eles não foram. Então, mandar um questionamento sobre algo que não se conhece é muito complicado. Agora, eu não vejo problema algum aí nesse pessoal vir e observar esse processo todo. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, só quero fazer um complemento, o seguinte. Se a urna é tão inviolável assim, e vou reforçar aqui, e até já mandei no WhatsApp vou mandar no WhatsApp do GES daqui a pouco, os requisitos dos militares que até agora não foram respondidos. Inclusive, mandei um vídeo para ele. São 7, foram respondidos. Nós vamos discutir isso na próxima matéria. O vídeo está lá. E se as urnas são tão invioláveis assim, por que não deixaram auditar? Mais um questionamento só para pensar. Se as urnas são tão invioláveis assim, se o GES... Hoje o GES anda concordando com tudo, né? Ele mudou de ideia de um ano para cá. Ele é agora a favor até da urna. Por que os ministros do STF saíram da sua cadeira específica para cuidar da nossa Constituição Federal e foram fazer lobby e pressão nos líderes partidários para não provar o voto auditável? Mas o voto é auditável. Não. Auditável através da urna, do selinho lá. Ué, então que nem no teu cartão de crédito. Entendeu? Manual. Por quê? Se ela é tão inviolável assim. Outra coisa, milhares e milhares de pessoas são envolvidas no processo, o GES está certo. Só que lá em Brasília tem uma salinha com 5. Ninguém sabe por que até agora. É a cobrança que nós estamos pedindo. Ninguém viu essa sala até hoje. Ninguém viu, mas ninguém vai deixar você ver. Você já entrou, você já viu? Como não viu? O Exército muita coisa que você não viu. Tudo tem lá muita dentro. coisa que você viu. Não, então por que estão pedindo pro Exército sair fora? Foram falar que por que estão pedindo pro Exército sair fora? O que você anda lendo? Já descobri. Ele falou aqui. Ele anda lendo, gente, a Folha de São Paulo, porque ele tem um amigo muito grande. Não, eu não ando lendo a Folha de Jornal, não. É que eu sou membro partidário, eu sei como é que a coisa funciona, eu já acompanhei. Eu sou membro partidário, você fala algumas coisas como se fosse autoridade. Você sabe o que é ser membro partidário? Você não conhece. Vocês não sabem a besteira que me disseram ontem. Não tem como ver o número de votos do meio. Tem a Filipeta pregada no cartório, Padilha, pelo amor de Deus. Para de falar besteira. Que você é membro partidário, que o Podemos lá agora em São Paulo pode tomar uma decisão, você pode saber até pela imprensa, tão insignificante que você é e que eu sou pros partidos, meu amigo. Isso eu sei, isso eu também sei. Pelo menos uma verdade você disse aqui. Ótimo, então tamo junto. Muito bem. Chegamos num consenso aqui no final do programa de hoje. Muito bem, gente. Amanhã nós estamos de volta para discutir mais assuntos aqui no nosso Jornal da Mix. Muito obrigado a você que ficou aqui na sintonia conosco. Deixa eu botar a câmera aqui para mim, que estava lá em cima do Jess. Pois é, gente. Muito obrigado. Amanhã nós estamos de volta, às 7h30 da manhã, aqui na Mix. Convido para você que nunca assistiu e ouviu hoje pela primeira vez, venha sempre assistir, ouvir o nosso programa pela Mix em 106.7 no seu FM aqui na região de Presidente Prudente. Valeu, grande abraço, até o nosso próximo encontro.